igreja ora em línguas, toda a igreja tem o mesmo Espírito, é o corpo de Cristo na terra. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Cordeiro. Adoramos a Ti, Senhor, Te glorificamos, Te exaltamos, Te bendizemos. Senhor, esse culto é para Ti, é para a Tua glória, para o Teu louvor. Estamos aqui reunidos em Ti, Senhor, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas a Ele. Te adoramos pelo que Você é, Te adoramos pelo que Você faz, Te adoramos pela Tua santidade, pela Tua glória, pela Tua presença. Te adoramos, Pai, não somente pelas maravilhas que Você opera, mas porque Você é maravilhoso para operar. Te louvamos porque Você é maravilhoso, Te louvamos porque Você é soberano, Te louvamos pela Tua beleza, pela Tua grandeza, pela Tua santidade. Honramos o Teu nome. Obrigado por tão grande amor, de enviar Jesus para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para sarar as nossas enfermidades e para ressuscitarmos contigo e para sentarmos contigo em glória e reinarmos contigo nessa terra. Te louvamos, Pai, porque Você cumpriu o Seu amor. Você não apenas falou, mas cumpriu o Seu amor. E Te louvamos porque o Teu amor não cessa e nada que façamos muda o Teu amor. Nós temos prazer em Te amar, temos prazer em nos dedicar a Ti, temos prazer em Te adorar, temos prazer em estar e não somente visitar a Tua presença. Temos prazer em viver em Ti, temos prazer em nos mover em Ti, porque Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria. Em Ti vivemos, em Ti existimos, em Ti nos movemos. Obrigado, Jesus, porque Você opera em nosso meio. Mas acima de tudo Te louvamos porque Você está, por Tua presença é constante, é permanente. Te louvamos, Pai, e quando este evento, quando este culto, quando este serviço cessar aqui esta noite, nós continuaremos indo aos nossos lares em adoração. Nós continuaremos na segunda em adoração. Nós continuaremos, ó Deus, reinando em Cristo e adorando-Te pela Tua santidade. Obrigado porque o Teu plano é perfeito e nada que Você projetou antes da fundação do mundo pode ser frustrado. E a Tua palavra diz que nós estamos contigo antes da fundação do mundo. Obrigado, Pai, porque o fim, ó Deus, e o começo para Ti é único. Tu estás no começo e Tu és o fim, Tu és o alfa e o ômega. Obrigado, Senhor, porque já está tudo feito. Já está tudo feito. Tudo já está feito. Porque tudo que Você declarou espiritualmente já está sendo executado na terra. Espiritualmente já se concretizou. E obrigado, Senhor, por este grande e privilégio, grande e honroso momento que nós temos de nos reunir em congregação, de nos reunir congregacionalmente para compartilhar, Senhor, para Te bendizer, para Te adorar e para dizer obrigado, porque o dia amanhã não nos pertence, mas Você já nos deu vitória hoje, já nos deu vitória amanhã e andaremos de vitória em vitória e de glória em glória. Adoramos ao Cordeiro e Te bendizemos em o nome do Senhor Jesus. Pai, nós Te louvamos. Oh Espírito e doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, Você tem completa liberdade, tem total liberdade. Nós não Te empacotamos, nós não determinamos o que Você há de fazer essa noite. Nós estamos aqui para desfrutar do que Você já estabeleceu, para vivenciar, para viver, para receber tudo que Você já estabeleceu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós somos Tua escolha. Nós somos a Tua escolha. Nós somos a Tua escolha. E Você nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Te adoramos. Fomos feitos para Te adorar. Fomos feitos para que a Tua glória venha, permaneça, se manifeste. Somos feitos para que o Teu nome em nós seja honrado nesta terra. Obrigado por essa nação brasileira. Obrigado porque o Brasil ainda está para ver o que Você já preparou de antemão. Obrigado porque o melhor é agora. Obrigado porque o melhor é agora, Senhor. Você profetizou a respeito desse tempo. Você profetizou e a Tua palavra lançada, ela não volta para Ti sem que ela cumpra o que Você designou, o que Você prometeu. Obrigado porque somos filhos da promessa, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Honramos o Teu nome, honramos o Teu nome. Dor nos ossos, cansaço, fadiga, pensamentos vãos,
tudo aquilo que não é do corpo de Cristo, tudo aquilo que não pertence ao corpo de Cristo, toda vaidade, toda a glória do homem, toda enfermidade, toda presunção, toda cobiça, todo sentimento errado, todo pensamento corrupto, toda atitude, toda ação que não pertence ao corpo, nós expelimos do corpo, dizemos: vai embora tudo aquilo que não é do corpo, vai embora tudo aquilo que não pertence ao corpo. Somos o corpo de Cristo. Enfermidade, vai embora, vá embora. Dores nos ossos, vão embora agora, em nome de Jesus. Reumatismo, artrose, vai embora. Doenças no sangue, vai embora, em o nome do Senhor Jesus. Preocupação, arruma tua mala, vai embora. Ansiedade, vai embora, em o nome do Senhor Jesus. Toda perturbação na alma, vai embora. Toda mente cativa, a mente de Cristo. Tudo aquilo que não glorifica a Deus em nós, vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que adora a Deus, toda a nossa saúde, todo o nosso ânimo, a nossa alegria, o nosso gozo em Cristo. Encha, transborde, aumente a energia do teu corpo. Eu declaro nessa noite aumento de energia no teu corpo, vitalidade, o sopro de Deus. Nós cantamos aqui o sopro de Deus nos nossos pulmões, é para adorá-lo. Eu declaro em o nome do Senhor Jesus, todo órgão que está contaminado, todo órgão do teu corpo que tiver alguma célula contaminada, seja completamente restaurada, seja exaltado o nome do Senhor Jesus em cada célula do teu corpo, em cada área da tua vida. Tudo aquilo que a medicina descobriu e disse está errado, nós dizemos obrigado, porque agora é hora de estar certo, agora é hora de endireitar o caminho tortuoso, agora é hora de ser aplanado as montanhas, aqueles montes impossíveis. Esta é a tua hora, Senhor, este é o teu tempo, este é o teu tempo, este é o teu tempo, e no teu tempo você faz tudo formoso. Nós te adoramos pelo que você é, nos deleitamos em ti, Senhor, nos deleitamos em ti, Senhor. Contemplamos tua face, contemplamos tua face. Aleluia, aleluia. Você recebe essa noite, diga amém. Aleluia. Diga para o seu irmão aí ao lado o que você quiser dizer da parte de Deus, eu não preciso dizer nada. Diga para o seu irmão aí do lado o que você tem que dizer da parte de Deus. Profetize sobre ele, profetize sobre o seu irmão, declare a bênção sobre ele. Não pergunta a identidade, nem o cartão de crédito, nem o número do CPF. Profetiza, 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 declara sobre o teu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Abre a tua boca e declara: louvado seja Deus. Aleluia. Estamos felizes, amém? Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 3. Aleluia. Estamos muito alegres, estamos aqui com os irmãos. Ainda estamos trabalhando o fuso horário. Isso não glorifica ninguém, isso é um aperreio de vida, porque esse negócio de mudar de hora é uma complicação. Mas eu sei que Deus é bom e a sua bondade nos fortalece. Como os irmãos já sabem, nós estamos há algum tempo trabalhando na África, moramos em Cape Town, na África do Sul. A minha esposa está aqui, está vestida quase de africana ela, mas é brasileira. Nós estamos felizes, obrigado, pastor Bruno, obrigado pastores, irmãos, amigos. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, obrigado pelas orações. Obrigado pelo anjo dessa igreja, ter nos apoiado, nos convidado. Todo convite não vem do homem, mas Deus usa o homem, mas o convite vem de Deus. Então nós temos que honrar a Deus, mas honrar também aos homens a quem Deus usa, não é isso? É uma porta maravilhosa. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias de vida. Eu disse a Deus: Deus, eu não quero só dia prolongado, eu quero dia abençoado. Agora, quando Deus diz que é prolongado os teus dias, Ele sabe o que está dizendo. Deus não prolonga para ter dor, não prolonga para ter enfermidade, não prolonga para ter problema. Eu falo para minha esposa que eu estou com 51 anos agora, quero chegar aos 120. Mas não é 120 na Ayrton Senna, não, é 120 de idade mesmo. Se Deus me dê graça. E tem hora que eu me sinto cansado, eu falei: Senhor, ainda estou na metade, então me dê força. Quando li os Salmos, nós vamos ler 1 Samuel,
capítulo 3, mas quando eu li o Salmo 2, verso 8, ele diz: pede-me e eu te darei as nações. Ele diz: as nações por herança, e os fins da terra pela tua possessão. As nações. Quando ele diz: eu te dou as nações por herança, ele está dizendo que é nosso. Deus não dá a herança a escravo, Deus dá a herança a filho. Filho tem direito. Ele disse: pede-me que eu te dou aquilo que é teu. Então nós temos que entender que as nações são nossas por herança. Então Deus está preparando o Brasil, e preparou o Brasil, e é um tempo muito precioso. Eu entendi aqui, Deus vai usar a televisão, Deus está usando a internet, Deus vai usar a rádio, Deus vai usar todos os meios de comunicação. E um dos maiores meios de comunicação que Ele tem é você. É um tremendo meio de comunicação. Você comunica o céu na terra. E Ele vai usar você para que a glória dEle seja vista. Aleluia. E Ele quer te usar para as nações. Eu sei que é uma noite profética, queridos. É uma noite de mudanças. Pode pôr na sua agenda aí, no seu calendário, no seu dia, que esse dia é um dia marco de Deus na sua vida para mudanças. Mudanças. E mudanças que adoram e que exaltam o Senhor. Não são mudanças só de endereço, mas mudanças que vão trazer o novo de Deus na sua vida, que vão glorificar o nome dEle através de você. Talvez você esteja olhando para o problema. E quando você olha para o problema, você fica quase que com a cara do problema. Tem gente que tem cara de problema, porque só fica com a cara no problema, né? Quando Moisés desceu do monte, as tábuas, a Bíblia não diz que as tábuas voltaram brilhando, e a glória estava sobre as tábuas, e viu uma luz sobre as tábuas da lei. Mas a Bíblia diz que a face de Moisés estava brilhando, porque as tábuas era a lei para Israel, mas a face de Moisés era o que ele contemplava. Ele não contemplava a lei, ele contemplava aquele que escreveu a lei, ele contemplava aquele que chamou Israel para um concerto. E o rosto dele brilhava, mas não eram as tábuas que brilhavam, era o rosto, porque a face dele estava voltada para Deus. E esse é o tempo da tua face ser voltada para Deus. Tem gente falando de corrupção. Tudo isso está aí, querido. Nós não somos pregadores de corrupção. Você está vendo o que está acontecendo? Não só estou vendo, como estou ouvindo, mas não faz diferença nenhuma, porque eu sei que o que faz a diferença é a glória de Deus na minha vida. É isso que a nação está esperando. Nós estamos falando aí no nosso país, nós estamos lá na África do Sul, a mesma coisa. As pessoas sempre vão trazendo as notícias. Eu não sou contra as notícias, mas eu tenho uma notícia chamada Boas Novas. E nós temos que proclamar esta verdade como ela é. E ela deve ser proclamada com a tua vida. Não é você dizer: ah não, eu não estou vendo, não está acontecendo. Mas é onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E o teu coração não está no problema. O teu coração não está na situação difícil. O teu coração não está no como é que está o Rio de Janeiro, ou como é que está São Paulo, ou como é. Quando alguém diz para mim como é que está o Rio, eu digo: Deus, maravilha, quer dizer que o Rio está preparado para a tua glória brilhar, porque a tua glória brilha no meio das trevas. Então aonde tiver trevas é um grande, é para você saber, é Deus te dando endereço. Onde é que tem a treva? É Deus dando endereço, que é para você brilhar neste lugar. E nós vamos para lá amanhã, vamos para o Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Vamos passar uma semana em campanha lá no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, na montanha, adorando a Deus, proclamando o reino de Deus. Eu queria que você lesse comigo. Nós não temos, conversei com o pastor antes, ele disse que nós só temos 7 horas para pregar hoje, e que vai todo mundo de Uber para casa. Uma propaganda, né? Você vai do jeito que você quiser, mas vai chegar um tempo, querido, que você vai dizer: não, Deus, eu não vou de qualquer jeito para casa, não, vou ficar aqui até... Porque a glória de Deus, você não quer arredar o pé. Hoje de manhã, quem esteve hoje de manhã aqui? Glória a Deus. Eu não vou pedir para quem está hoje de manhã, quem esteve hoje de manhã, ir lá e pôr as mãos e orar por você, porque a gente não vai ter tempo hoje. Mas seria bom o povo de hoje de manhã ficar fazendo uma fila aqui no corredor, e quem não veio hoje de manhã, passar pelo corredor, porque foi uma glória da presença de Deus nesse lugar. Uma glória. Uma glória. Eu dizia para minha esposa, quando a gente está nesse momento, não dá vontade de se mover. O pastor teve uma dificuldade, no sentido bom, teve uma dificuldade de continuar o ritmo da reunião. O pregador teve dificuldade para entrar também para pregar, porque é um momento tão glorioso que a gente fica delicado para se mover. A presença dele. Deixa eu te dizer uma coisa: você está pensando que eu vou pregar depois que eu leio? Tenha cuidado, que às vezes quando eu leio é porque eu já preguei. Já terminei. E você fica: ele vai ler agora, deixa de ansiedade. Fica crente aí, tu tem Bíblia. Não é preciso tu estar precisando da minha Bíblia para eu ler um versículo para tu tens aí. Mas uma das coisas que Deus falou no meu coração de maneira muito especial, eu tenho compartilhado esses dias, é que a mesa
é um lugar de provisão. Compartilhei até no carro junto com o pastor. A mesa, pastor Janduí, é um lugar de comunhão, é um lugar de alimento, é um lugar de provisão, de abundância. Mas eu lembro quando meu pai ainda vivo, que nós só partíamos para nos alimentar na mesa, criança não é brincadeira, quando o pai sentava na mesa, mamãe colocava a mesa, ela colocava as panelas na mesa, e aí elas orava, papai orava e depois servia. Era um cerimonial que eu dizia, meu Deus, a comida vai chegar quando no meu prato? Mas chegava, mas demorava o negócio, pelo menos para mim. E aí era como é que chama isso? Um protocolo. Era uma liturgia. E aí aquele negócio, eu falei, mas o negócio é o seguinte, vai ter comida ou não vai? Vamos ver até quando vai. E minha mãe deu uma dica para a gente. Papai era um intercessor. Eu me converti com 9 anos de idade. Quer dizer, eu não, mas Deus foi me convertendo. Eu ainda estou me convertendo ainda. Quer dizer, Ele continua me convertendo. E cada dia a glória dele vai brilhando em áreas da nossa vida. E vai dizendo, essa área aqui tem que mudar. Põe luz nessa área aí, né? Daqui a pouco você diz, está bom. Aí o mofo começa em algumas paredes, ele diz, limpa tudo isso aí. Então a gente continua no processo de salvação, no processo de maturidade, mas é um processo, né? Como foi ministrado hoje de manhã aqui. Você não estava, perdeu. E aí então quando minha mãe dizia, olha, quando teu pai começar a orar, então vocês fiquem calados, porque se interromper vai demorar. Então o silêncio era absoluto. Vamos fazer silêncio, porque o negócio, quer dizer que se falar interrompe, e aí demora mais, então o negócio é fazer silêncio. Mas a minha mãe dizia para a gente, quando seu pai começar a orar, presta atenção, para dizer amém. Mas se por acaso seu pai se empolgar, e ele era o intercessor, e ele começar a dizer, Deus abençoa o feijão, abençoa a farinha, abençoa o cuscuz, abençoa... Eu sou nordestino, lógico, já identificou. Abençoa isso, abençoa aquilo, continue firme, meu filho, continue firme. Mas quando seu pai começar assim, dizer abençoa o Brasil, fique atento. Se ele cruzar a fronteira, esqueça, pode começar a comer, que ele não volta nunca mais, ele demora. Se ele passar para orar pela Argentina, por Uruguai, Paraguai, pode começar a comer, porque ele não vai voltar mais não, ele vai entrar aí pesado. E às vezes papai começava a orar e começava a chorar, porque ele se emocionava, ai Deus, Argentina. E a gente, filho, vamos comer, que seu pai está recebendo de Deus aí. E meu pai era intercessor. Então eu entendo isso, nós temos que prestar atenção quando Deus está na mesa. O que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está nos dando? Qual é o banquete que Ele está preparando? Mas mais importante que a mesa, mais importante que o que está na mesa, é bom, mas mais importante que o que está na mesa é quem põe a mesa. Então nós temos que estar com o rosto voltado para quem põe a mesa, porque já é um convite precioso ser chamado, já é precioso, é honroso ser chamado para estar na mesa. Mas é muito importante você honrar quem colocou a mesa, quem está na mesa. Então a gente sabia que papai ali era mais importante que o cuscuz, papai ali era mais importante que o feijão. Quando eu entendi isso, Deus me ensina de maneira simples. Então eu disse, Deus é glorioso, nossa unção é tremenda, a unção profética, a unção de cura, a unção, nossa, que tremenda. Ele disse, mais importante que a manifestação, sou eu que me manifesto através de você. Ponha o seu rosto em mim, não fica olhando só para cuscuz não, ponha o seu rosto em mim. Mais importante do que o monte brilhando, a glória no monte, e o fogo e os relâmpagos e o trovão, é quem estava com Moisés no monte. E ele não tirava o olho disso. Ele estava amando estar na presença de Deus. Era importante as leis, era importante a palavra, como sempre, era a palavra de Deus dada a Israel para Israel voltar. Mas a importância era para Moisés estar na presença, desfrutar da presença. E Moisés subia para o monte. Era algo que ardia o coração dele. Israel gostava de receber a palavra de bênção, mas Israel não gostava de ouvir as recomendações de Deus. Israel gostava da mesa, mas não gostava de quem colocava a mesa. Não ouvia quem colocava a mesa. Isso é muito importante. Ok, meu querido, claro, Deus me abençoa, nós vamos. Chegamos nos Estados Unidos há algum tempo atrás, moramos lá 2 anos. E quando nós chegamos aos Estados Unidos, com ordem de Deus, né? Um país diferente, um país de prosperidade, um país que tem riquezas, um país completamente diferente de algumas estruturas. Já tinha servido o Senhor na Bolívia, já tinha servido em alguns lugares, mas agora nos Estados Unidos. E eu lembro quando Deus me colocou isso no coração. Ele disse, mais importante que os Estados Unidos sou eu, mais importante que toda a provisão que você vai ver aqui, sou eu. Não tira o olho de mim, sou eu que vou te abençoar nessa terra, e você me obedecendo vai comer o melhor dessa terra. E eu comi mesmo, e graças a Deus que não era hambúrguer, era o melhor da terra. Deus tem propósitos tremendos para você, mas os olhos têm que estar nele. Nunca glorifique a mesa e perca a visão de quem coloca a mesa. Honra o teu pai,
para que se prolongue os teus dias de vida. E aí uma ocasião bem oportuna. Eu lembro quando nós entramos no aeroporto de Miami, e um casal foi nos buscar no aeroporto, e nós não tínhamos assim ideia do que ia acontecer. Eu quero dar esse testemunho bem rápido. E aí nós fomos andando no carro, com eles, no carro deles, e eles disseram, foram compartilhando conosco a respeito da cidade, de uma coisa e outra, e eu e Mildred ali em missões, né, sempre andando naquilo onde Deus, para o lugar que Deus manda, e o casal disse para nós, gostou desse carro, pastor? Meu irmão, olha, se por acaso você não sabe gostar de coisa boa, eu te ensino. Porque coisa boa é coisa boa. Depois eu falo para você algumas coisas que Deus faz na minha vida, quando der tempo. Mas é coisa boa, é coisa boa. Eu falei, carro bom, tá bonito. Ele disse, mas gostou assim, o tamanho é bom também. E nós fomos conversando a respeito de outras coisas, e eles foram conversando e falando de vez em quando a respeito do carro. Quando nós chegamos em casa, nós íamos ficar em casa com eles um período, e depois a gente ia continuar a nossa trajetória, alugar apartamento, essas coisas. Eles chegaram em casa, entramos na casa, e eles disseram, pegaram a chave do carro, pegaram o documento, e disseram, pastor, Deus mandou a gente buscar no aeroporto vocês, mas Deus também mandou a gente entregar o carro para vocês, é de vocês. É maravilhoso, irmão. Se tu está com vontade de me dar carro hoje, se tu não tem fé, eu recebo. Pode dar, está preocupado, eu não sei, pastor, se é de Deus, eu te confirmo agora. Tem problema não, tem gente que não ora, eu oro. Fica tranquilo, eu estou brincando. Mas é verdade, a provisão vem para os propósitos que Deus já estabeleceu. Antes de você nascer, Ele preparou tudo. E Ele preparou esse tempo especialmente para você. Eu não estou falando de carro, eu falo de cuscuz, você está entendendo, né? Eu estou falando que tem algo novo de Deus para você, tem algo glorioso de Deus para você. Deus preparou de antemão para você, e Ele só revela, esse é o detalhe que eu quero te passar nessa noite. Ele só te revela o que é precioso. Você pode estar até nas mãos, está nas tuas mãos. Tem gente com a mala, andando com a mala e não sabe o que tem dentro dela. Ele só te revela o que é precioso para ti, o que é precioso que Ele preparou para você, quando você tira o foco do bem e coloca o foco naquele que é o doador do bem. Quando você olha para Ele, aí a glória dele manifesta-se no teu rosto. E aí Ele vai manifestar a glória dele naquilo que Ele te dá. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não faz nem ideia, porque você só está no começo do que Ele preparou para você. No começo. Mas é importante você focar nele. Amém? Acho que agora eu vou ler. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 3. O versículo 1 diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Servia a quem? Ele não servia a Eli, ele servia ao Senhor perante Eli. Eli era o sacerdote. A Bíblia diz, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel ouvia a voz, mas não o conhecia. Samuel ouvia a voz, mas não entendia a manifestação de Deus. O Senhor, no verso 8 diz, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou pela terceira vez, e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli, que era o Senhor. Não sei porque Eli estava meio desentendido também, não entendeu logo na primeira vez. Entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso,
Ele disse a Samuel: vai te deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel ao seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Declaração extraordinária, um relato bíblico fantástico, mas que nos desperta para algumas coisas. Nós estamos numa geração, compartilhava rapidamente isso com o pastor Janduí hoje, aqui quando chegamos. Nós estamos numa geração que está andando na sombra de algumas ações e de algumas promessas que foram dadas no passado. Está esperando um cumprimento. Estamos vivendo uma geração de pessoas que estão correndo atrás aonde é que está havendo uma manifestação específica, buscando talvez até desfrutar dessa manifestação. Estamos andando numa geração que as nações do mundo inteiro estão sem saber exatamente qual a direção, qual a decisão, o que eles têm que fazer, porque uma decisão hoje, que aparentemente pode ser positiva e benéfica, amanhã o quadro político, o quadro econômico é completamente alterado, e uma decisão aos olhos que hoje é boa, amanhã pode ser um grande problema. Então as nações estão atrás de entender qual a decisão ou qual a direção elas precisam tomar. Os governos estão tentando descobrir e estão tentando encontrar uma resposta para os problemas internos, e se aliando um ao outro, tentando copiar o que o outro faz, tentando entender o todo, tentando investir aonde há uma possibilidade de crescimento, mas em tudo isso, uma sombra. E muitas organizações, e muitos homens, e muitas mulheres, e muitos cristãos, e muitas religiões, tentando encontrar um caminho, tentando encontrar uma direção, tentando encontrar um rumo, tentando encontrar uma resposta. Porque é um tempo que, diz a Bíblia no livro de Samuel, naquele tempo, as visões não eram tão frequentes, e a palavra estava escassa. Havia um tempo para Eli, um tempo para Samuel, ou no tempo de Samuel, ele não tinha ainda a maturidade espiritual para ter entendimento, mas aquele que tinha maturidade e que era o professor, e que era aquele que poderia trazer um entendimento a ele, a Bíblia diz que estava no lugar de costume. Mas, se você observar no verso 3, se você observar comigo aí, no verso 2 ele diz: estando deitado no lugar costumeiro, ou costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos começavam a escurecer-se, a ponto de não ver. O posto dele era de sacerdote, ele estava no lugar costumeiramente onde ele ficava, mas a visão espiritual dele já não estava aguçada, e ele estava como diz isso, faltou a palavra em português aqui, condizendo com o pecado dos seus próprios filhos, que tiravam das coisas santas do Senhor, tocavam nas coisas consagradas e usavam de maneira indevida. Havia este tempo, ou neste tempo, melhor dizendo, havia este silêncio, havia esta falta de entendimento, e essa expectativa, talvez a gente possa criticar o sacerdote ali, mas essa expectativa, por não entender o tempo, e por não discernir, já sem conseguir ver, e sem conseguir compreender, ele já não conseguia mais encontrar um rumo. E muitas vezes nós não estamos como Samuel, nós estamos como Eli. Nós podemos estar na casa sem entender aquele que fala na casa, nós podemos fazer parte do corpo sem entender o que a cabeça está dizendo, nós podemos fazer parte do mesmo programa sem entender e discernir aquilo que é a direção para este tempo. E as nações estão clamando por direção, clamando por uma resposta. Mas se você observar no texto, a Bíblia diz que também estava deitado ali o Samuel, mas Samuel ainda era menino. No meu pensar, eu poderia imaginar que Deus não deveria ter, na situação, eu penso que Deus não iria chamar Samuel, porque Deus iria chamar quem? Iria chamar Eli. Se Deus tinha com quem conversar, seria com Eli, porque era o sacerdote. Mas quando nós estamos acostumados em estar na presença, sem honrar a presença, nós não ouvimos o que ele está falando.
Quando nós estamos acostumados com o profeta, sem honrar a palavra profética, nós não recebemos a profecia. E quando nós não entendemos isso, quando nós não praticamos esta verdade, nós cometemos desonra. Então nós desonramos, nos acostumamos, porque quantas vezes Deus tem que trazer uma pessoa de fora para dizer o que todo mundo está dizendo dentro? A liderança está atinando, falando, mostrando, mas às vezes nós não estamos ouvindo. E nós falamos, por que Deus não fala? Não. Por que nós não prestamos atenção no que Ele está dizendo? Porque nós não damos atenção. A Bíblia diz, honra profeta na qualidade de profeta, que você recebe galardão de profeta. E o galardão de profeta é o cumprimento da profecia. Quando eu honro, mas quando eu não honro, eu apenas me acostumo. Tem gente que fala da palavra com uma propriedade que já, e sabe até os textos. Consegue debater sobre os textos. Eu digo, a Bíblia nunca foi feita, e a Bíblia não foi escrita para trazer só conhecimento e debate. Ela foi escrita, ela foi trazida para gerar a vida de Deus em nós. Ela foi feita e trazida para que aquilo que eu quando, se você por acaso, você pastor, não estou entendendo, não se preocupe não, que eu também não vou explicar agora. Mas eu fiquei achando interessante isso, quando Jesus, lá na boda de Canaã, fez o primeiro milagre. O que é que ele transformou? Pegou as talhas que eram as talhas das águas para o arrependimento, as águas para aquilo que a gente entende, águas, não era vinho, era águas. Não era vasos para vinho, era vasos para água. E ele pegou essas talhas, ou esses jarros de barro, e mandou colocar o quê? Água. Todo mundo sabe o texto. E mandou servir. E o que aconteceu? No momento que serviu, o que era água se transformou em vinho, e da melhor qualidade. A Bíblia diz especificamente para Moisés, 3 áreas específicas. Deus diz a Moisés, eu vou livrar Israel, mas eu vou te dar 3 sinais importantes. Ele deu o sinal e disse, pega o teu, como chama isso, cajado, bastão, cedro, joga no chão. Moisés jogou no chão. Quando jogou no chão, se transformou em uma cobra. E a Bíblia diz que Moisés fugiu. Mas Deus disse a ele, Moisés, volta, pega essa cobra aí pela cauda. Moisés não tinha autoridade de pegar pela cabeça, de pisar a cabeça, porque ainda não era ele. Mas pega pela cauda. E Deus me disse, quando você usa o poder, o cedro representa o poder, representa a autoridade. Quando você usa a autoridade, quando você está revestido de autoridade, mas você não discerne, você não anda na intimidade com Deus, aquilo que é autoridade se torna em astúcia na sua vida, se torna em propósitos equivocados, e se torna em algo que acaba consumindo você. E tem muita gente entrando em grandes problemas por usar o poder indevidamente. Tem o poder, usa o poder, mas aquele poder, que era aquela serpente, destrói quem o usa, porque não discerne, não glorifica, não adora a Deus, não exalta. E Deus diz, eu não vou resolver o teu problema não, Moisés, eu não vou matar essa cobra aí não. Tu volta lá e tu pega esta cobra pela cauda. E a Bíblia diz que quando Moisés pegou a cobra pela cauda, ela se transformou de volta no cedro, se transformou de volta na autoridade que Deus tinha dado a ele. Durante o teu percurso de vida, os teus dons e o ministério que Deus te usou, que Deus te deu e que Deus te usa, em algum período da vida, isso traz uma certa glória para ti, isso traz uma certa... As pessoas até te convidam, e você até diz, uau, eu tenho muita unção. E às vezes aquilo que é poder e autoridade na tua vida se torna um ambiente da corrupção, se torna em cobra. Mas aquele que te deu a autoridade diz, pega de volta aquilo que você está transformando em corrupção e santifica, porque eu vou te usar, porque eu te dei a autoridade, e eu não vou interferir nisso. Pega a unção que eu te dei, pega de volta a autoridade que eu te dei, porque eu não vou revogar, eu não vou tirar isso de você, mas usa para a minha glória. E Deus disse a Moisés, Moisés, eu vou te dar um sinal. Vou te dar um segundo sinal bem rápido, Moisés. E se não crer no primeiro, Deus disse, eu vou te dar um segundo. Você agora usa a unção para os propósitos certos. Usa a autoridade para os propósitos certos. Não recebe glória, porque se você recebe glória, a cobra te pega. Usa com a autoridade que eu te dei. Mas eu vou te dar um segundo sinal. Coloca a tua mão no peito. E ele colocou a mão no peito, e a Bíblia diz que a mão de Moisés se tornou em lepra. E Moisés ficou completamente assustado. Como agora resolver? A primeira coisa que a gente quer fazer é cortar a mão. Moisés, se fosse Pedro, resolvia isso em um segundo. Já dava a bênção para o povo com o cotovelo, que a mão ele já tinha cortado. Cadê a mão, Pedro? Cortei. A desgraçada virou lepra. Cortei na hora.
Eu disse, alguma coisa do teu corpo está errada, meta a faca. Ele já passava. Mas graças a Deus que era Moisés, Deus deu cajado, não deu espada para ele. Então Deus disse, coloca a mão no teu peito. Quando ele colocou no peito, se tornou lepra. E ele olhou a mão dele leprosa. Deus fala duas coisas. Deus diz, o coração do homem é aí que está e é a fonte, as raízes de todas as coisas. É aí, é um lugar secreto. E quando ele colocou a mão no peito e virou lepra, a mão, a Bíblia diz, quem subirá ao monte do Senhor? Os de mão pura, coração puro. O salmista Davi disse, Senhor, adestrou as minhas mãos, no Salmo 18, para o combate. Adestrou as minhas mãos. Mas quando eu começo a ser usado por Deus, e quando Deus começa a se manifestar na minha vida, e eu começo a entender que o meu coração, pelas minhas ações, porque a mão representa a nossa atividade, a nossa ação, o nosso trabalho, aquilo que nós conseguimos construir e fazer. E ele disse, quando isso se torna, quando o teu coração se torna contaminado pelas tuas ações, você pratica, você faz, você constrói, mas você se contamina. E se você sabe o que é lepra, ou se você sabe o que a lepra faz, ela apodrece a carne. Mas ela também faz algo antes, ela deixa a você completamente insensível. E é provável que você, com a mão leprosa, ou uma pessoa com lepra, ela não tenha sensibilidade. E quando nós somos contaminados, e o nosso coração é contaminado pela lepra deste mundo, nós ficamos insensíveis. Nós não entendemos, nós começamos a receber a glória dos homens, nós começamos a achar que somos nós que estamos construindo alguma coisa e não Deus. E a lepra é este sinal que torna o homem, que mostra para o homem a sua própria corrupção. Mas Deus não corta a mão de Moisés. Eu disse, Moisés, tem lepra, mas eu opero no coração. Então traz de volta a tua mão do lugar que ela saiu. Põe de volta. As ações que você pratica tem que estar conectada ao teu coração, porque Deus opera no teu coração. Deus diz, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração, eu vejo o interior do homem. E o coração do homem representa o espírito do homem. Então quando a contaminação vem sobre você, e você começa a ver e achar que tudo que você está construindo é pelo teu braço, é pela tua força, então a lepra já começou a te tocar. E aí as pessoas te elogiam e você já não mais entende, porque você não tem discernimento mais. Você perde a sensibilidade, porque você está vendo a obra construída. Moisés ia ver o povo seguindo ele. E Deus disse, põe de volta a mão leprosa agora, no teu coração. E quando Moisés traz de volta agora a mão leprosa para o coração, é purificado. Meu amado, a purificação não vem de fora para dentro, a purificação vem de dentro para fora. Deus opera dentro do teu coração. Deus opera na tua vida. Deus opera através da tua existência. Eli já estava com seus olhos apagados, mas havia um menino no templo, que estava no lugar certo, na hora certa, na dispensação certa. Deus nunca esquece e nunca erra o tempo. Ele é precioso no tempo, o tempo é dele. Eu quero te dizer nessa noite, você está no tempo certo. Você está vivendo no tempo certo. E Deus disse a Moisés, para a gente terminar, Deus disse, se não te acreditarem pelo primeiro sinal, se não te acreditarem pelo segundo sinal, Moisés, eu vou dar um terceiro sinal para você. E ele deu um terceiro sinal. E ele disse, vai lá, pega as águas do rio e joga na terra. E quando Moisés pegou as águas dos rios e colocou na terra, a Bíblia diz que as águas se tornaram em sangue. A Bíblia diz que sangue e carne não herda o reino dos céus. Mas a Bíblia também diz que a vida está no sangue. Mas quando Jesus veio aqui, ele não foi ou não nasceu por obra de um ato normal entre José e Maria. A Bíblia diz que ele nasceu por obra do Espírito Santo. Não foi carne e sangue, diz a palavra, que te pode revelar alguma coisa, mas o Espírito. Pela carne ou pela mente você pode adquirir conhecimento. Guarda isso. Mas revelação não vem pelo teu estudo e pelo teu conhecimento. Revelação vem pela tua intimidade com Deus. Porque Deus só se revela a quem anda com Ele. Deus é um Deus de segredos, mas Ele tem prazer em revelar segredos. E Ele disse, joga as águas no chão, e as águas se tornaram em sangue. A Bíblia diz que o sangue de Jesus foi derramado, mas a Bíblia também diz que Jesus é a palavra.
E a Bíblia diz que a palavra veio ao mundo. O verbo, a palavra, se tornou carne e habitou. Mas não com participação de José, mas por obra do Espírito Santo gerado no ventre de Maria. Aquele que será gerado em você é santo. Mas o que eu gosto de entender isso é que quando Deus fala a respeito da gente no Novo Testamento, no capítulo 3, usando a declaração para o Nicodemos, que estava olhando para as manifestações, Nicodemos vê Jesus e diz para Jesus, ele vê ou ouve o que está acontecendo, e ele diz para Jesus algo interessante. Ninguém pode, ele vai na ação. Se ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Tudo parecia certo. A única coisa que Jesus deveria ter dito, a meu ver, a teu ver, ou ao ver de muita gente, é obrigado. Obrigado porque você reconheceu. Muita gente não reconhece, Nicodemos, que eu tenho essa autoridade. Muita gente não me honra com essa autoridade que eu tenho. Mas Jesus disse para Nicodemos completamente diferentes. Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa que é importante. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. As coisas espirituais não se discernem naturalmente. Importa-vos nascer de novo. E Deus coloca-nos na mesma posição. As águas são tiradas do rio e colocadas sobre a terra. O Filho do Homem veio e veio sobre a terra e é gerado em vida e tem sangue. Eu não sei se você já imaginou isso, mas você sabe a aliança de sangue, vocês estudam isso, mas não é uma hora para a gente entrar em detalhes. Mas tudo era purificado, tudo era aspergido por sangue. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tudo era através do sangue. Mas a palavra, as águas colocadas sobre a terra, tornando-se sangue. E Jesus, quando colocou-se e quando veio dos céus para a terra, ele se tornou uma vida, ele se tornou em vida. E Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 diz que deve haver em nós o mesmo que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas anulou-se a si mesmo, e tomou forma de homem, e como homem ele foi servo, e servo obediente, e obediente até onde? Até a morte, e morte de cruz. Quando Jesus veio, ele veio para pagar o preço, e por isso a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo o pecado, e o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, o seu sangue foi colocado sobre a terra, e o homem foi criado do pó da terra. E se você lembra comigo, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra, mas quando o homem desobedeceu, a Bíblia diz que o homem foi colocado para fora do Éden. A Bíblia diz que o homem agora comeria do suor do seu rosto, iria trabalhar. E a Bíblia diz também que a serpente agora iria rastejar e se alimentar do pó da terra. Então o que alimenta o diabo é a carne. O que alimenta o diabo é o pó da terra. E como o homem veio do pó da terra, o que alimenta a serpente, o que alimenta a Satanás é a desobediência do homem. Quando o homem desobedece, ele está sendo alimento, ele está sendo consumido. E o pecado e a desobediência nos leva ao pecado, à condenação. E a condenação nos leva à morte. O que nós recebemos é morte, porque o salário do pecado é morte. Então quando a serpente se alimenta do pó, é porque o homem está em desobediência. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Satanás não pôde tocá-lo, porque Jesus disse, em mim você não tem parte. Ele veio em espírito e ele andou em obediência, mas o sangue estava sobre ele. Mas ele derramou o seu sangue, não por causa do pecado dele, mas por causa do meu pecado. E ele pagou o preço, e eu deixei de ser alimento para o pecado. Ele diz, agora o pecado não tem mais domínio sobre você. Você não é mais alimento para o inimigo. Você agora é escolhido de Deus para a glória e para a honra e para o louvor dele. Mas quando nós entendemos isso, o sangue de Jesus Cristo foi derramado. Era o sangue puro, era o único sangue puro, porque não tinha contaminação do pecado. O inimigo não podia tocá-lo, o inimigo não podia se alimentar dele. Mas a Bíblia diz, em Gênesis, que ele viria, e não como Moisés, que pegou pela cauda da serpente, mas ele pisaria a cabeça da serpente, e ela lhe feriria o calcanhar. Eu não sou médico, nem entendo muito de medicina, mas pelo menos entendo um pouco, coisas simples. Quando uma pessoa é mordida de cobra, ela tem que saber, já tem isso, é o soro.
tem que saber às vezes qual é a cobra que mordeu, porque já tem um soro produzido para aquele tipo de veneno. E o soro produzido tem que ser em algo puro. Quando a serpente mordeu, quando a Bíblia diz que a serpente mordeu o calcanhar, este representava Jesus, que disse: o teu descendente pisará a cabeça da serpente, esmagará e ela morderá o calcanhar. Quando a serpente, pelo pecado da humanidade, mordeu o corpo de Jesus, que era puro, foi produzido no corpo de Jesus o soro puro para a purificação dos nossos pecados. Então, quando a serpente vem e toca em nós e nos morde, nós vamos direto na cruz e pegamos o sangue da cruz e aspergimos sobre nós, e nós somos purificados de todo pecado, porque o sangue de Jesus é puro e sobre ele toda a condenação foi carregada. Isaías, profetizando a respeito disso, disse: ele levou sobre si. Levou de que jeito? Eu poderia dizer numa grande mordida. Levou sobre si. E aí Jesus, quando recebeu a mordida da serpente, o sangue puro dele produziu soro, para que eu e você, ele disse agora, não é mais aspergir sangue, ele disse: agora pode comer da minha carne e pode beber do meu sangue. Porque quando você faz isso, come e bebe, mas se você não discernir, você come e bebe para a sua condenação. Mas se você discernir, você entra na palavra de Isaías, e as nossas enfermidades ele levou sobre si, porque nós tomamos do soro puro, do sangue que é vida. Mas volto a dizer a você, carne e sangue não herda, e por isso nós precisamos viver um novo nascimento. Os dons vão fluir em você, a autoridade vai influir em você, você está no tempo certo, mas o inimigo vai voltar, e sempre ele vem para tentar convencer você a que você não obedeça a Deus em plenitude. Porque se você obedece em plenitude, a Bíblia diz que Jesus está nele reservado, está nele contida, ele é toda a plenitude. Então quando eu bebo disso, eu não preciso pecar, eu não preciso aceitar a proposta do inimigo, porque eu tenho a plenitude, eu ando na plenitude em Jesus. Eu não poderia aqui prolongar isso, mas uma coisa, se eu colocasse essa, vocês estão aí, é fácil ver, se eu colocasse, aqui tem água, aqui tem um copo, se eu colocar esta, vamos fazer o contrário aqui, né, que é melhor, se eu colocar esta água aqui dentro desse copo, vai se esvaziar um pouco aqui, mas vai sempre ter água nesse copo, e toda vez que esse copo quer água, ele volta à garrafa, ele volta de novo, porque o conteúdo está aqui. Mas quando Jesus, vai ser uma bagunça aqui agora, uma bagunça de coisas, mas quando Jesus veio, ele disse: agora não é mais assim, você não vai mais simplesmente às águas, você não vai mais simplesmente beber, e quando a vez estiver com sede, você vai vir e vai beber de novo. Ele disse para a samaritana: não, se você beber a água que eu te der, do teu interior vão fluir rios de água viva, rios. Então quando nós entendemos isso, aqui talvez não caiba, mas eu não ando mais separado, pegando da água e andando por aí e carregando o meu copo com água. Agora eu sei que pode molhar um pouco aqui, mas não vai fazer, acho que não vai molhar não. Agora eu ando dentro. Então quando se move o Espírito Santo, eu estou nele, ele está em mim. Quando ele se move, eu me movo. Quando ele para, eu paro. Eu não ando sozinho sendo carregado, recebendo uma quantidade e despejando um pouco do que eu recebi, mas eu me movo nele. E quando ele se move, eu me movo. Quando ele para, eu paro. E quando ele anda, eu ando. Quando ele não anda, eu não ando. Quando ele vai, eu vou. Quando ele fica, eu fico. Quando ele opera, eu opero, porque eu estou nele. Quando ele não opera, eu também paro. Eu não faço nada sem ele. Jesus disse: eu não faço nada de mim mesmo. Aquilo que eu vejo meu Pai fazer, eu faço. Então a santidade não é uma porção. A unção não é uma porção que você tem dentro de você. A unção é você viver nele e ele viver em você. Quando ele se move, você se move. E aí quando o inimigo tenta te atacar, ele não consegue, porque você está em Cristo e Cristo está em você, e você está blindado. Ele não tem acesso, porque você não tem glória própria. Ele habita em você e você habita nele. Uma coisa é você entender que você tem o Espírito Santo, outra coisa é você entender que o Espírito Santo habita em você e você habita no Espírito Santo. Jesus disse: eu e o meu Pai somos um, agora vocês são um comigo. O Espírito Santo vai andar dentro de você. Eu digo: Deus, é muito bom ter o Espírito Santo dentro de mim, mas é melhor ainda entender que eu estou dentro do Espírito Santo, porque eu vivo nessa plenitude. Então quando a presença de Deus se movia em Israel, a glória de Deus se movia,
Não era Israel que se movia e a glória de Deus vinha atrás. Nós cometemos alguns erros, já foi ministrado aqui sobre oração, e eu creio que vocês aprenderam muito sobre oração. Mas a oração não é aquilo que eu digo para Deus fazer. A oração é o que eu ouço Deus dizendo o que eu tenho que fazer e eu faço. Então eu concordo com o que Ele diz. Quando eu concordo com o que Ele diz, tudo aquilo que Ele disse se cumpre. Não porque eu estou determinando que vai se cumprir, mas porque eu estou entrando dentro daquilo que Ele já determinou. E quando eu entro dentro daquilo que Ele determinou, aí sim, eu estou nele e Ele está em mim. Aleluia. Então quando nós entendemos isso, nós não temos mais reservas. Obrigado, meu irmão. Nós não temos mais reservas. Nós não estamos atrás de algum poder. Nós não olhamos para alguém sendo usado, dizendo, eu quero ser usado assim. Vai para a fonte. Se beber da água que eu te der do teu interior, vão fluir rios de água viva. Coloca essa água na terra. Não passei uma noite, mas eu queria entender uma coisa, pastor, simples. A Bíblia diz que Deus transforma maldições em bênçãos. Mas eu queria entender uma coisa simples, eu não entendia, não sabia. Eu disse, Deus, peraí, deixa eu entender esse negócio aqui. O pessoal fala, e Deus falou para mim, leucemia. Eu falei, tá repreendido. Eu pensei que Deus estava me revelando que eu estava com leucemia, ou que eu... Não, Deus estava me dizendo algo que eu tinha que olhar. Leucemia. O que é leucemia? Eu não vou falar da linha médica, eu li, mas eu não vou tentar aqui falar para você, que eu posso até ler, mas eu não vou expressar. Mas o sangue vai se tornando água e mata você. Você morre. O sangue vai se tornando em água e morre. E Deus disse, leucemia. Eu falei, Deus, o que é isso? O sangue se tornar água. Eu disse, mas Deus, isso é para morrer? Isso é para morrer mesmo. Você quer que tem que fazer isso? Que negócio é esse? Disse, meu filho, se a água se tornou em sangue, se a palavra se tornou em sangue, gerou vida. Quando você nasce de novo, tudo que é a sua vida agora volta à água. Então quando você volta à fonte das águas, o sangue que tinha contaminação, ou o sangue que era a tua vida, agora já não pode mais o inimigo tocar. O inimigo só pode matar aquilo que tem vida, mas a vida natural. Mas quando nós nascemos de novo, o inimigo não pode mais nos tocar, porque agora a vida que nós temos é eterna em Cristo Jesus, resgatado, purificado. E Deus disse, é isso mesmo, leucemia, sangue branco, ou branco sangue, a origem da palavra. Mas não leucemia, porque a palavra era uma palavra de maldição, mas serpente também era um símbolo de maldição. E a Bíblia diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus Cristo foi levantado na cruz do Calvário. As maldições que estavam sobre nós foram colocadas sobre ele. Então ele disse, leucemia. Aquilo que é vida em você tem que se tornar, que é a sua vida natural, tem que se tornar em palavra. Porque se você nascer de novo, você não vive mais para os seus próprios vontades, para a sua própria vida. Agora você vive a minha vida, a vida de Cristo. E quando a vida de Cristo é vivida por você, o inimigo não tem mais domínio, porque agora você vive a vida daquele que é eterno. E o teu sangue agora se transforma em palavra, se transforma em bênçãos. Aquilo que é a ação do inimigo na tua vida, ele não tem mais autoridade, porque você tem a palavra. Aí ele colocou água nas jarras e transformou em vinho. Quando nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração, é preciso ter a palavra, porque a vida de Deus em nós é uma vida que não tem contaminação, é uma vida que nos purifica de todo pecado. Mas ele diz, precisa nascer de novo. Alguém pensa que Nicodemos era ignorante, e a gente gosta de dar aula para todo mundo, mas Nicodemos não era ignorante, mas ele disse algo precioso. Ele disse, como eu posso nascer de novo, sendo já velho? Poderia eu voltar ao ventre materno? Ele entendeu que novo nascimento significa ser gerado de novo. E a Bíblia diz, se nós trouxemos a imagem do Adão natural, se nós trouxemos a imagem daquilo que era carne, daquilo que era natural, daquilo que era terrenal, uma vez que nós nascemos de novo, devemos trazer a imagem daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno. E se nós andamos na carne, nós cometemos o pecado. Mas ele disse, se anda no Espírito, não comete os desejos da carne. A carne não tem poder mais, o pecado não tem poder mais, o inimigo não tem mais, não adianta a proposta. E o apóstolo Paulo, quando entendeu isso, disse de maneira muito simples, ele disse, não vivo eu, leucemia. Não vivo eu, Cristo vive em mim. E o viver que eu agora vivo, eu vivo na vida do Filho de Deus. Aquilo que era maldição se transformou em bênção. A palavra se transformou em vida.
O verbo se transformou em carne, mas agora, tudo que é a nossa vida, no novo nascimento, se torna agora em verbo, se torna agora em palavra, se torna agora em vida, se torna agora em eternidade. Jesus não vem buscar carne e sangue, porque carne e sangue não herda. E quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele foi para o túmulo, porque o seu sangue se esvaiu, e ele foi para o túmulo. E a Bíblia diz que não foi o sangue que voltou para ele e ressuscitou ele dentre os mortos, mas foi o Espírito que veio sobre ele e o ressuscitou dentre os mortos. Você nasceu de novo? Então o que habita em você é o Espírito. O inimigo não tem mais poder sobre a sua vida. O inimigo não pode mais influenciar suas decisões, porque suas decisões não são mais naturais e carnais. Suas decisões são espirituais. Ele disse: se nascemos de novo, então busquemos as coisas lá do alto. Jesus declarou e disse: vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. O que eu estou dizendo para você essa noite é que a dimensão do que está vindo, carne e sangue não pode tocar. O que eu estou dizendo a você essa noite, que a dimensão do que está vindo não tem como reter glória para o homem. O que eu estou dizendo a você essa noite é que o que Deus preparou para essa dimensão é para aqueles que verdadeiramente estão dizendo não a todo tipo de carne, a todo tipo de proposta do inimigo, e dizendo sim a tudo aquilo que vem da glória de Deus, e para Ele e para a glória dEle, nós vamos ser de uma maneira única usados como nunca fomos. Mas não olha só para a mesa. Deus, eu não vejo a hora do dom se manifestar na minha vida. Não, aprende uma coisa. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, acabou meu tempo, mas não de Deus, continua aí. Disseram: Jesus, até os demônios se nos submetem. Eu gostei disso, porque eram todos estagiários do Rema naquela época. Nenhum tinha formatura ainda. Eles estavam só estudando. Jesus: vou pegar os estudantes aqui e vou mandar eles. Aí mandou 70. Voltaram dizendo: até os demônios se nos submetem. Jesus disse: peraí, mas não é, precisa entender a razão disso. Não é por causa dos dons, não é por causa não pense que é por causa dessas manifestações, não. Deixa eu dizer para vocês o que aconteceu. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Vamos ficar em pé. Espírito Santo, te adoramos, te glorificamos, te bendizemos, te honramos. Tudo que você colocou na mesa, nós olhamos para ti e te glorificamos. Obrigado. Eu profetizo, eu declaro, e eu concordo, e eu proclamo tudo aquilo que Deus estabeleceu para essa temporada, para essa dimensão, para essa nova, essa palavra em português, season, esse novo tempo, estação, tudo que Deus preparou para essa nova dispensação, para essa nova estação. Senhor, aqui estão os teus filhos. Nós estamos no altar, nós estamos no templo, você está em nós, estamos do lado da arca. E obrigado, porque a tua palavra diz: antes que a lâmpada se apagasse, você chamou Samuel. Senhor, nós não somos os imaturos, não é isso não, mas nós somos os teus filhinhos, as tuas crianças, dizendo: fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Fala, Senhor. Tudo aquilo que você preparou para este tempo, e todos aqueles que você preparou para esse tempo, eu declaro nessa noite: nem enfermidade, nem propostas, nem benefícios, nem farturas, nem propagandas, nem fama, nenhuma glória do homem e nenhum reconhecimento dos homens vão tocar no nosso coração. Não será leproso, a nossa mão não ficará leprosa, o nosso coração não aceitará a lepra, porque você habita nele. O cajado não se transformará em serpente, porque nós não vamos andar na astúcia desse mundo. E as tuas águas em nós vão nos purificar sempre. A tua palavra em nós vai preparar o nosso coração, para que quando você diga: agora sirva as nações, aquilo que foi água dentro da jarra se transforme
em vida para as nações. Nós te bendizemos nessa noite, por você ter escolhido essa casa, por você ter escolhido vidas, porque você não escolhe somente organizações, mas você escolhe vidas nas organizações. Obrigado porque você escolheu vidas essa noite. Senhor, tudo que você vai fazer, eu quero dizer para você essa noite, meu querido, minha querida, nada vai impedir você, nada vai impedir o propósito que Deus tem na sua vida. Não olha para nenhuma dificuldade achando que ela vai consumir, ou que ela vai paralisar o que Deus já determinou. Tudo vai passar, mas a palavra dele não passa. A sua promessa não cai por terra. Ela prospera naquilo para o que foi enviada. E nessa noite eu declaro sobre a tua vida: as promessas de Deus se renovarão, as profecias se cumprirão, e tudo determinado de Deus para a tua vida vai ser proclamado, e vai ser estabelecido, e vai ser visível. E você será aquele que levará a vida de Deus para as nações. Pai, eu declaro em nome de Jesus, como teu filho, pastor, teu servo desta casa, profetizou e declarou e confirmou essa noite: quando a televisão vier, quando as câmeras focarem os teus filhos, quando as câmeras projetarem a imagem deles em muitos lugares, que o homem diminua, a fim de que tu cresças. Que ninguém toque na tua glória, que a lepra não toque nosso coração, e que no nosso rosto não brilhe outra coisa senão a tua glória. Mas que não seja a glória que se desvanece, mas que seja a glória que permanece. Senhor, já começamos a dizer: usaremos a televisão para a tua glória, usaremos os meios de comunicação para a tua glória, usaremos os meios de comunicação para proclamar água às nações, para levar água ao sedento, para libertar o oprimido do diabo. Usaremos os meios de comunicações, Pai, por mais que vierem provisões, por mais que vierem abundância, nós diremos profeticamente esta noite, como o rei Davi disse, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me deu. Mas Ele disse: Deus, o que eu posso te dar, se tudo o que eu tenho foi você que me deu? Senhor, obrigado pelo banquete que você já preparou. Mas queremos dizer essa noite, em fé, sentar na mesa e comer do banquete nunca roubará o prazer e o privilégio de olhar para a tua face e dizer para você: Deus, te amamos mais do que a comida. Você é mais precioso do que a mesa. Você é mais precioso do que o banquete. Você é mais precioso do que a televisão. Você é mais precioso do que os dons. Você é mais precioso do que toda a manifestação que virá. Você é mais precioso do que todas as curas que se manifestarão. Nós olharemos para ti. Enquanto alguns vão dizer: por causa da cura você vai brilhar, nós dizemos: não. Por causa do meu rosto olhando para Jesus, a cura se manifesta. Por causa do meu rosto fitado nele, a glória darei eu a Ele, a glória que é devida ao seu nome. Não vai haver limites. Quero te profetizar essa noite: não vai haver limites. Prepara. Se você tem sido fiel no pouco, prepara, porque você vai andar no muito. Se você não sabe andar na abundância, então faz curso de administração com o Espírito Santo, porque você vai precisar administrar muito. Você vai precisar tomar decisões grandes. Você vai precisar saber decidir a respeito de nações. Você vai precisar saber decidir e administrar milhões. Você vai precisar administrar a fama. Você vai precisar administrar as honras que vão lhe dar. Você vai precisar administrar os convites que serão lhe dados. Você vai precisar administrar todos os aplausos. Você vai precisar administrar todas as portas que vão se abrir. Você vai precisar administrar todo o reconhecimento. Não deixe que nada torne lepra na sua vida. Não deixe que nada confunda o teu olhar. É promessa dele: se você foi fiel no pouco, eu te coloco no muito. E Deus está preparando você. Deus está preparando essa igreja. Hoje Deus me falou que era uma noite profética. O que eu gostaria de fazer, e se nós tivéssemos tempo hoje à noite, não estou dizendo que estamos contra o tempo, nada disso. O Espírito Santo é Deus. Nós iríamos profetizar na vida de cada um de vocês. E nós iríamos passar aqui uma vigília, entregando palavra de Deus. Esse é o meu espírito. É isso que o Espírito de Deus se move em mim nessa noite. Mas apenas a palavra lançada sobre você essa noite é suficiente.
Porque os rios, as águas dos rios foram colocadas sobre a terra e se tornou em sangue. As águas dos rios, as águas da palavra foram colocadas dentro do teu coração e se transformaram em vida. Porque a Bíblia diz: o sangue é vida. Que a vida de Deus esteja sobre você, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer nessa noite: prepare-se e não saia daqui dizendo: Deus, me dê alguma coisa para eu poder prosperar. Não, diga: Deus, me dê sabedoria para administrar a abundância do que você já preparou. Me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê temor, me dê temor. Quando os reis te chamarem e você tiver que dizer a eles: assim diz o Senhor, não titubeia, não temas, porque ninguém te colocou no pedestal, ninguém te colocou na plataforma. Quem te colocou na plataforma foi Deus. Quando todos os holofotes vierem sobre você, não deixa que a luz dos holofotes, que a luz do mundo, que a luz das câmeras confunda o teu olhar. Olha para uma luz que está atrás das câmeras, olha para uma luz que está atrás dos holofotes e diz: a luz do meu Deus em mim, a glória do meu Deus em mim é maior, a glória dele em mim é maior. Eu olho para a face dele, que o brilho do rosto de Jesus. Toda a igreja nessa noite, toda a igreja nessa noite, eu declaro a você pelo Espírito: prepare-se, porque o brilho do rosto de Jesus vai brilhar no teu rosto. O brilho do rosto de Jesus vai brilhar no teu rosto. Prepare-se, não olhe para o mundo. O mundo está falindo, porque a resposta quem tem somos nós. O mundo está confuso, porque a resposta quem tem somos nós. Muitos sacerdotes estão acostumados e dormindo no mesmo lugar, mas os seus olhos já estão escurecidos. Mas você é Samuel nessa noite, e Deus diz: filho, antes que a lâmpada das nações se apagassem, eu te chamei pelo nome. Eu te chamei pelo nome. Deus vai dizer a você, Deus vai te conduzir e Ele vai te usar. E eu te digo dessa parte, da parte de Deus essa noite: você será luz para as nações, porque Deus brilhará a sua luz no teu rosto. Que o manto, deixa eu terminar dizendo isso em oração, mas dizendo isso para o teu coração. Deus me revelou isso e eu quero te passar, porque é pessoal e é profundo e é íntimo. Deus disse para mim uma vez: não tem duas capas. Não tem uma capa de autoridade e outra capa de humildade. Não tem duas capas. Deus disse: a capa da autoridade é a mesma capa da humildade. Quando o manto da humildade está sobre ti, o manto de autoridade já foi colocado. Quando o manto da autoridade está sobre ti, o manto da humildade já foi disposto para você. Anda no Senhor. E não é um nem dois, mas a igreja de Cristo. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito te conduza, e que a noiva diga: ora vem, Senhor Jesus.